O Rei do Inverno é o 6º episódio da série de Fiona e Cake, que depois do episódio anterior extremamente pesado, pós-apocalíptico, ele traz um pouco de alívio, com romance, lugares bonitos e mágicos e até mesmo musicais. E eu fico muito triste que por algum motivo a minha entrevista com a Danuto não teve muitas visualizações. Mas nessa entrevista, uma das perguntas que eu fiz foi em relação ao Marshall Lee e o Príncipe Chiclete. Yeah, I think we definitely wanted to use the opportunity of using Marshall Lee and the Gumball analog that we have in the show to show what their relationship might look like at a different stage in relation to Princess Bubblegum and Marceline. So yeah, I would say there is a chance. E do jeito que o Adam respondeu, eu achei que seria uma coisinha ou outra e não teria tanto foco, mas aqui estamos, metade do episódio totalmente dedicada a eles. Além da outra metade, explorar um mundo alternativo extremamente interessante. Então venham comigo para essa review do episódio 6. Se quiserem assisti-lo, é só entrar no Discord, o primeiro link aqui na descrição. Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as análises dos próximos episódios. Beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O episódio começa com o Gary chegando na casa da Fiona depois de não conseguir falar com ela, encontrando além de uma bagunça extrema, também o próprio Marshall Lee, que estava usando a casa dela para tomar banho. Eu fiquei me perguntando se ele brigou feio assim com a sua mãe ao ponto de não estar morando mais com ela e acaba usando sempre a casa da Fiona para essas coisas. Ou se ele só foi lá porque não tinha ninguém mesmo, sei lá. De qualquer forma, enquanto isso, a Fiona estava chegando em um novo mundo e levando Escaravelho junto com eles. Mas de qualquer forma, eles acabam sendo salvos por um rei gelado. Na verdade, ali ele era conhecido como Rei do Inverno, uma versão do Simon que passou por tudo que ele passou, mas de alguma forma conseguiu se libertar da loucura da coroa e construir um mundo extremamente lindo. E olha, particularmente eu sou uma pessoa que não gosta muito de partes musicais nos desenhos, mas eu amei muito essa música e principalmente a parte da animação. Esse estilo de desenho sem as linhas e com essa animação meio tremulada ficou muito bonito, trazendo esse aspecto suave que precisava e ao mesmo tempo uma cena cheia de perspectivas, que é extremamente raro de ver hoje em dia animações 2D que tragam isso, mas eles realmente não economizaram com essa série, algo que eu elogio dessas produções da HBO Max desde os especiais de Distant Lands. Realmente eles sempre precisaram por uma animação muito bonita e bem feita. E esse episódio foi um show à parte. E outra coisa muito legal é que a Fiona acabou ganhando a espada do Rei do Inverno, repetindo esse conceito muito importante, principalmente para o fim, que são as suas espadas. E ver a Fiona ganhando a sua própria nesse contexto em que ela tá meio que apaixonada por ele. Afinal, ela vê ele como aquele príncipe que ela via em seus sonhos quando ela ainda estava no seu mundo. E isso acaba agregando muito para a sua própria história. Enquanto isso, o Gary e o Marshall Lee acabam conversando um pouco. E o Marshall descobre que é ele que faz aqueles biscoitos maravilhosos que ele experimentou um dia. E assim ele decide acompanhá-lo nesse rolê gastronômico. Primeiro eles param no mercado de doces. E o Gary revela que ele tem o sonho de apresentar a sua ideia para as Lemon Carbs, as versões do Lemon Grab que são ricas nesse mundo e controlam os negócios de comida da cidade. Enquanto isso, o Rei do Inverno estava começando a clonar a sua coroa para resolver o problema do Simon, dando uma nova coroa a ele. Só que nesse momento acaba aparecendo a princesa Jujuba desse universo, que é completamente maluca. E aqui a gente percebe que as coisas estão trocadas no sentido de que é a Jujuba que tenta sequestrar o Rei Gelado, tendo um interesse amoroso por ele, assim como era o Rei Gelado nas primeiras temporadas com a Jujuba. Então a Fiona e a Cake, junto com as guardas do Rei do Inverno, vão até o Reino Doce para salvar os Simons. E aqui temos uma cena que eu achei muito legal,
que foi o Gary apresentando todo o conceito desses personagens que ele criava, que não eram simples doces, mas sim personagens que tinham uma história por trás, fazendo alusão à criação do povo doce pela própria princesa Jujuba, cada um cumprindo seu papel em seu reino. Enquanto ele vai apresentando esses personagens, a gente vê a versão deles no mundo em que a Fiona Cake está, só que todos estão horrivelmente desfigurados. Isso enquanto as próprias Lemon Carbs experimentam esses doces. Afinal, ele tinha o contato delas pela proximidade com a sua mãe e achou que seria uma boa ideia enviá-las até lá. Porém, assim como os Lemon Grabs originais, elas são completamente insuportáveis, não gostando nem um pouco dos doces dele e indo embora. Ele sim fica bem triste com isso, mas ao mesmo tempo ele fica aliviado, porque como ele é muito perfeccionista, ele sabia que ele nunca iria mostrar esse doce para ninguém. E agora ele não tinha mais esse peso sobre suas costas. E ele com Marshall terminam a noite conversando sobre o seu povo doce. Então vamos esperar que com certeza a história desses dois não para por aqui. E eu tô genuinamente curioso em saber como isso vai se desdobrar. Principalmente se a Fiona conseguir fazer com que aquele mundo volte a ser mágico. Eu fico curioso em saber como isso vai acontecer, se eles vão se lembrar dessa vida normal que eles tiveram. Mas enfim, a gente vai descobrir isso juntos. Enquanto isso, lá no Reino Doce, os Simons iriam literalmente ser batidos em uma batedeira de bolo gigantesca, mas acabam sendo salvos pela Fiona e a Cake. E com isso rola um clima bizarro entre ela e o Rei do Inverno, que acaba em um beijo que me surpreendeu, eu não esperava nada por isso. Mas quando ela faz isso, a coroa desse Simon para de funcionar. E temos uma cena extremamente bizarra dele se decompondo e todo o seu reino acaba derretendo junto com isso. Inclusive a própria espada da Fiona. E isso dá suporte para a minha teoria que eu já comecei lá no episódio da Cake, quando ela brinca com aquele guerreiro salsicha e acaba o transformando em uma salsicha normal. E o efeito que a salsicha se transformou é exatamente o mesmo efeito que a coroa do Rei Gelado se transformou aqui agora de novo. Então a minha teoria de que as duas têm algum poder, alguma coisa estranha vinculada ou com um prismo, ou até mesmo com o próprio Golb, quem sabe? Porque vamos relembrar que o ritual do Simon envolvia ali o Golb, e a única vez que a gente viu a coroa ser literalmente resetada foi quando ela estava dentro do Golb sendo digerida. A Beth, que literalmente passou anos tentando entender a coroa, se transformando em um ser completamente maluco em troca de ter conhecimento para conseguir fazer isso. E ainda assim ela não conseguiu fazer nada com ela. É muito estranho que um poder aleatório da Fiona consiga fazer com que a coroa resete assim do nada. Então alguma coisa muito estranha está vinculada com isso. Eu tenho certeza que são pequenos easter eggs para uma coisa maior que vai acontecer nos próximos episódios. E enfim, outra coisa que a gente descobre também quando ela tira o poder do Simon é que para ele conseguir ser um Rei Gelado com toda essa autonomia, sem sofrer a maldição e a loucura da coroa, ele acabou na verdade hospedando essa loucura na própria princesa Jujuba. E como ele fez isso a gente não sabe, mas a esperança que o episódio deu de que existiria um Simon sem estar completamente maluco com a coroa foi por água abaixo, porque ele estava fazendo mal para outra pessoa. E isso deixa a Fiona muito mal também. Afinal, ela acreditava em uma espécie de destino que os seus sonhos tinham revelado para ela lá atrás. E no final das contas, esse Simon era uma completa farsa. Todo esse universo, na verdade, ele é muito estranho. Porque quando você para analisar de verdade, você percebe que, primeiro, não existe um Finn e um Jake. Segundo, que esse Simon não tem lembranças nenhuma de quem é a Beth. E terceiro, que a Marceline é vista apenas como uma clone de gelo. O que abre espaço para mais teoria de que o que aconteceu com ela. Ele explica que conseguiu conquistar a coroa há 100 anos atrás. E nesse período a Marceline seria uma adulta já, porém ali ela está sendo representada como uma criança. Então será que aconteceu alguma coisa enquanto os dois ainda estavam sobrevivendo à U pós-apocalíptica?
Porém, em contraponto é o baixo da Marceline, o item que ela acabaria ganhando do seu pai só depois que o Simon saísse da sua vida. Então será que realmente aconteceu algo muito ruim com ela? Ou será que ela só saiu de lá porque ela não concordava com o que ele fez com a Princesa Jujuba? E o porquê ele não se lembra da Beth? Ele inclusive faz uma piada dizendo para o Simon que ele poderia criar um clone de gelo da Beth. Depois fala que estava brincando e acha que isso não seria ético. Mas foi exatamente o que ele fez com a Marceline. Enfim, são muitas perguntas e poucas pistas do que aconteceu ali de verdade. Porém, eu acredito sim na possibilidade de existir um mundo onde o Simon dos sonhos da Fiona realmente exista. E quem sabe ele não apareça nos próximos episódios também. Afinal, o episódio acaba mais uma vez com eles fugindo do escaravelho e chegando ao mundo onde todos os personagens de Hora de Aventura são bebês extremamente fofinhos. Inclusive o próprio Lich, gente. Olha isso que gracinha. E a coroa desse bebezinho não ia servir para o Simon, então eles teriam que ir para outro universo. Terminando assim o 6º episódio dessa série maravilhosa. E eu mal posso esperar para os próximos episódios chegarem. Então vocês sabem que eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido este até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!